Angola. Agora passo a palavra também ao subcomissário Valdemar José para comentar esta questão levantada pelo jornalista da Rádio Nacional de Angola sobre eventual cumprimento das medidas por parte da população, caso seja declarada a situação de catástrofe ou de calamidade pública. Subcomissário, por favor, tem a palavra. Muito obrigado. Boa noite, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, boa noite, caros jornalistas, caros telespectadores e ouvintes. Relativamente à questão que me foi formulada, de facto, nós registramos algum nível de desobediência enquanto e ainda está a vigorar o estado de emergência, mas também dizer que isso foi um aprendizado para todos nós. Primeiro estado de emergência, a cada dia que passou foi possível colher muito mais experiências. Experiências essas, e se tivéssemos a oportunidade de recomeçar, provavelmente tê-lo-íamos feito de forma diferente, mas experiências essas que nós pretendemos, e caso, e acreditamos que assim será decretado o estado de calamidade, pretendemos exportar ou mesmo levar essas experiências para esse estado de calamidade. Dizer que talvez é muito prematuro dizer, referir que medidas poderiam ser já aplicadas pelas forças de defesa e segurança, porque também, para além daquelas que estão previstas na lei que alterou a Lei de Bases da Proteção Civil, nós temos que esperar o decreto presidencial que vai naturalmente decretar o estado de calamidade e terá algumas medidas específicas. Isso para dizer que as forças de defesa e segurança têm uma subordinação vertical, são dirigidas superiormente por Sua Excelência Presidente da República e Comandante em Chefe das Forças Armadas Angolanas, a quem as forças de defesa e segurança são leais, vergam toda a sua obediência e hierarquia a essa entidade e as entidades imediatamente inferiores, pelo que o decreto que for amanhã, acreditamos nós, publicado sobre o estado de calamidade, vai ser a próxima ordem das Forças de Defesa e Segurança. E há um lema nas Forças de Defesa e Segurança, é que ordem dada é ordem cumprida, ou é ordem para cumprir. E a próxima ordem a ser cumprida é o próximo decreto presidencial. As medidas que lá estiverem tipificadas, previstas, serão exemplarmente cumpridas por essas Forças de Defesa e Segurança. Mas apelar à população, nós tivemos vários incidentes durante esse período que vigorou e continua a vigorar o estado de emergência. Alguns deles poderiam ser perfeitamente evitados caso houvesse mais obediência e acatamento por parte do cidadão das medidas previstas nos normativos subejamente conhecido, bem como as orientações emanadas pelas Forças de Defesa e Segurança. E como disse, poderia ser evitável e acreditamos que esse exercício será feito no próximo estado estado de calamidade que será decretado. Pedimos isso porque há ações que nós corrigimos, e posso aqui dar-vos exemplo, o que ocorreu ontem em Benguela, que culminou com, infelizmente, agressão por parte de cidadãos, em que as Forças de Defesa e Segurança queriam aplicar, ou melhor, estavam num cumprimento e exercício das suas funções em relação ao Decreto Presidencial 128/20, na proibição do exercício do serviço de mototáxi, e os mototaxistas rebelaram-se contra as Forças de Defesa e Segurança, arremessando vários objetos contundentes, e um deles acabou por partir 2 dentes de um efetivo das Forças Armadas Angolanas. E como disse, estamos a corrigir os procedimentos. Não houve um disparo que culminasse com a vida de um cidadão. Essa é a nossa pretensão, que a vida como elemento ou o bem jurídico mais elevado deve ser preservado, mas isso não significa que deve haver um excesso ou abuso por parte dos cidadãos em relação às Forças de Defesa e Segurança. Todas as medidas ao seu alcance e que forem necessárias, adequadas,
serão empregues sempre no respeito da legalidade. Que não haja, da parte do cidadão, nenhum comportamento que obrigue as forças a fazerem uso ou recurso da força, porque se houver o cumprimento de ambas as partes, julgo que todos nós sairemos a ganhar, até porque já estamos em 69 casos, a tendência é de aumentar, e essa guerra não é ganha somente pelas forças de defesa e segurança ou pelos efetivos ou profissionais de saúde, é ganha por todos, então cada um deverá fazer a sua parte. Verificou-se efetivamente um decréscimo das cifras no que concerne à sinistralidade rodoviária e, consequentemente, o número de mortes. Nós, em condições normais, a sinistralidade rodoviária é a segunda maior causa, segundo o que apontam alguns estudos, é a segunda maior causa de morte em Angola. Mas durante esse período em que vigorou o estado de emergência, atendendo à diminuição do fluxo de movimento de viaturas, tanto no casco urbano, nas cidades e mesmo interprovincial, isso também contribuiu naturalmente com o decréscimo de acidentes. Como nós temos o compromisso de, entre amanhã e depois, estamos a fazer o balanço dos 60 dias do estado de emergência, e entre amanhã e depois traremos os números referentes aos acidentes, bem como todas as outras questões inerentes à ordem, tranquilidade pública e criminalidade. Nesse dia, acreditamos que em 48 horas estaremos em condições de prestar com clareza os números exatos de quantos acidentes se verificou, quantas mortes resultaram e quantos ferimentos também resultou. Obrigado. Centro de Imprensa Aníbal de Melo, 4 décadas ao serviço da comunicação social.